Então, gente, dando sequência aqui à aula, tá? De lei penal do tempo e no espaço e conflito aparente de normas. Paramos aqui nessa parte, né? Vamos dar sequência aí na parte 3. Para você que não se inscreveu no canal, se inscreva no canal para fortalecer ainda mais o canal, para que eu possa colocar mais e mais vídeos e poder te ajudar nessa área de concurso aí que os cursos são tão caros, né? Então, a aplicação da lei penal no espaço, né? Em regra, aplica-se a lei brasileira. Em regra, é aplicada a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido aonde? Dentro do nosso território nacional, que consagra o princípio da territorialidade. O princípio da territorialidade é aplicado à lei penal brasileira no nosso território, sem prejuízo de convenções, tratados, regras de direitos internacionais. Independente da nacionalidade do autor e da vítima do delito, aplica-se a lei brasileira ao crime praticado dentro do nosso território. Então está aqui a regra. A regra é qual? Aplicar a lei brasileira. Essa é a regra. A regra é aplicar a lei brasileira sem prejuízos de convenções, tratados e regras do direito internacional. Aplica-se a lei brasileira ao crime cometido no território nacional. Temos aqui consagrado o princípio da territorialidade, independente da nacionalidade do autor e da vítima do delito. Aplica-se a lei brasileira ao crime praticado dentro do território brasileiro. Exceções ao princípio. Temos aqui umas exceções ao princípio da territorialidade, que são as imunidades diplomáticas. Para efeitos do Código Penal, estabelece extensão do território nacional às embarcações ou às aeronaves brasileiras, né? Então, estabelece a extensão do território nacional às embarcações ou aeronaves brasileiras. As de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, considere-se parte do território brasileiro, onde quer que se encontrem. Então, ó, para os efeitos penais, estabelece a extensão do território nacional às embarcações e às aeronaves brasileiras. Letra A. As de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, considere-se parte do território brasileiro, onde quer que se encontre. Então, embarcações ou aeronaves de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, considera-se parte do território brasileiro onde quer que elas se encontrem. Então, as embarcações ou as aeronaves as mercantes ou de propriedade privada consideram-se parte do território nacional desde que estejam no alto mar ou no espaço aéreo correspondente ao alto mar. As aeronaves estrangeiras de natureza privada em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente ao território nacional submete-se à lei brasileira. Então, as aeronaves estrangeiras de natureza privada em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente ao território nacional submete-se à lei brasileira. Teve um avião dos Estados Unidos, né, que teve uma queda no território brasileiro e ficou a cargo da lei brasileira aí, né? As embarcações estrangeiras de natureza privada submete-se à lei brasileira quando em porto ou em mar territorial do Brasil. Para os efeitos penais do Código Penal, extensão do território nacional, as embarcações ou aeronaves brasileiras, as de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, consideram-se parte do território brasileiro onde quer que se encontre. As mercantes, a de propriedade privada, consideram-se parte do território nacional desde que estejam no alto mar ou no espaço aéreo correspondente ao alto mar. As aeronaves estrangeiras de natureza privada em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente ao território nacional
Então, as aeronaves estrangeiras de natureza privada, em pouso ou em voo no espaço aéreo correspondente ao território nacional submete-se à lei brasileira. As embarcações estrangeiras de natureza privada submete-se à lei brasileira quando em porto ou em alto mar no território do Brasil. Artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízos de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Então, aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados ou regras do direito internacional ao crime cometido dentro do território nacional. Temos aqui o princípio da territorialidade estampado no artigo 5º do Código Penal, que é aplicado à lei brasileira ao crime cometido no território nacional. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e as aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de natureza privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras, de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional, ou em voo no espaço aéreo correspondente a estas em porto ou em mar territorial do Brasil. Então vamos à canetinha aqui. Aplica-se a lei brasileira ao crime cometido no território nacional. Temos aqui o princípio da territorialidade estampado no artigo 5º. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional o que é? As embarcações e as aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. A gente bota uma barrinha aqui. Beleza? Bem como que as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem aonde? Respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Temos também o parágrafo 2º. É também aplicável que a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em que? Em pouso no território nacional ou no espaço aéreo correspondente a este em porto ou mar do território do Brasil. Territorialidade temperada, relativa ou mitigada. Territorialidade temperada, relativa ou mitigada. Ou seja, o princípio da territorialidade na legislação brasileira, ele não é absoluto. É temperada, pois algumas pessoas estão isentas de ser punidas pela nossa lei em determinadas situações. Como exemplos, tem uma imunidade diplomática. O diplomata em missão não será responsabilizado pela lei brasileira, pois tem imunidade absoluta. Se estende aos seus funcionários e familiares. A do cônsul, a imunidade relativa. E se o crime não é a razão do seu trabalho, cabe à lei brasileira puni-lo. Então, temos aqui o princípio da territorialidade temperada, relativa ou mitigada. Ou seja, o princípio da territorialidade, estampado no artigo 5º, não é aplicável de forma absoluta. É temperada por quê? Porque algumas pessoas estão isentas de ser punidas pela nossa lei brasileira em determinadas situações dentro do nosso país, como as imunidades diplomáticas. O diplomata em missão não será responsabilizado pela lei brasileira, imunidade absoluta, e se estende aos seus funcionários e familiares. A do cônsul, a imunidade é relativa. Se o crime não é em razão do seu trabalho, cabe à lei brasileira puni-lo. Ele será responsabilizado pela lei brasileira.
O diplomata será responsabilizado pela lei brasileira? Não, não será responsabilizado pela lei brasileira, nem o diplomata, nem os seus funcionários e nem os seus familiares. Não será responsabilizado pela lei brasileira. Tem imunidade o quê? Absoluta. A do cônsul, a imunidade é relativa. Por quê? Se o crime em razão do seu trabalho, se o crime não é a razão do seu trabalho, cabe à lei brasileira puni-lo, será responsabilizado pela lei brasileira. Lugar do crime. Existem 3 teorias. Nós temos lá, né, nosso macetinho, né? Luta. Tá? Teoria da atividade, né? Tempo do crime. Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Artigo 6º e aqui o artigo 4º. Teoria da atividade. Lugar do crime é aquele que ocorreu a conduta. Resultado. Lugar do crime é aquele que ocorreu a produção do resultado. E ubiquidade ou mista, que é adotada pelo Brasil. Lugar do crime é aquele em que ocorreu qualquer dos momentos do iter criminis. Conduta ou resultado. Então, conduta ou resultado. Lugar do crime é aquele em que ocorreu qualquer dos momentos do iter criminis. A conduta ou resultado, ou seja, será tanto no lugar da prática dos atos executórios quanto da consumação. Então, lugar do crime é tanto o que? O lugar da prática dos atos executórios quanto da consumação. Então, tá a ponte da amizade entre Brasil e Paraguai. O cara começou a desferir vários tiros no candango e ele saiu correndo pela ponte. E o cara correu, né? Foi atrás dele. Só que se consumou lá no Paraguai. O lugar do crime é aquele em que ocorreu qualquer dos momentos do intercrime. A conduta ou o resultado. A conduta foi no Brasil, o resultado foi no Paraguai. Ou seja, será tanto no lugar da prática, a prática começou onde? No Brasil. Dos atos executórios, começou no Brasil. Quanto à consumação? No Paraguai. O CP adotou a teoria da ubiquidade omista. O CP adotou a teoria da ubiquidade omista. Extraterritorialidade. Extraterritorialidade. É possível que alguém, ainda que tenha praticado um crime no território brasileiro, não responda pela lei brasileira. Dá-se o nome de intraterritorialidade. Então, ó, é possível que alguém, ainda que tenha praticado um crime no território brasileiro, não responda pela lei brasileira, dá-se o nome de intraterritorialidade. É o caso que da imunidade, né, dos diplomatas. Da imunidade dos diplomatas. Dá-se o nome de intraterritorialidade. Todavia, o contrário poderá ocorrer, ou seja, alguém cometendo um crime fora do território brasileiro poderá responder pela lei brasileira. É chamada de extraterritorialidade e não cabe nas contravenções. Importante frisar isso aqui, gente. O princípio da extraterritorialidade não cabe nas contravenções. O princípio da extraterritorialidade não cabe nas contravenções penais. Então, alguém que comete o crime fora do território brasileiro poderá responder pela lei brasileira, chamado pelo princípio da extraterritorialidade, e não cabe nas contravenções. Princípio do no bis in idem ou no bis in idem. Princípio do no bis in idem ou não bis in idem. Ninguém pode ser punido 2 vezes pelo mesmo fato, pela mesma conduta. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime. Ninguém pode ser punido 2 vezes pelo mesmo fato,
pela mesma conduta. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime. Então, gente, tem um filme muito interessante em relação a isso. Que no filme, a esposa, eu não me lembro, não me recordo muito bem, mas era tipo assim, a esposa não se dava muito bem com o marido, ou algo do tipo, e o marido forjou a própria morte, dando a entender que a esposa tinha matado ele. Só que o cara não tinha morrido. E ela pagou por isso na cadeia. E tinha uma advogada dentro da cadeia junto com ela e falou assim pra ela: você chegar lá fora, você pode matar ele, porque você não vai ser presa novamente. Porque você já pagou por esse crime. É um no bis in idem. Ninguém pode ser punido pelo mesmo fato. Legal, né? Extraterritorialidade. Extraterritorialidade. O artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Extraterritorialidade. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Temos aqui o artigo 7º. Os crimes. As contravenções está fora desta regra. Não cabe contravenção no princípio da extraterritorialidade. Não cabe. Então, o inciso 1º, os crimes, é de forma incondicionada. Ou seja, não tem condição. É sem condição. Fica sujeito à lei brasileira sem condição. O quê? Os crimes contra a vida e contra a liberdade do presidente da República. Ah, furtaram o presidente lá na Suíça. Então cabe essa regra? Não, não cabe. Só contra a vida e contra a liberdade dele. Se foi furtado, um abraço, perdeu. É contra a vida ou a liberdade. Contra o patrimônio ou a fé pública de quem? Da União, Distrito Federal, Estados, território, municípios, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquias, fundações instituídas pelo poder público. Então, contra o patrimônio ou a fé pública. Roubaram a Petrobras lá fora. Cabe aí. O artigo 7º, inciso 1º, a linha B aí. Contra o patrimônio ou a fé pública da União, Distrito Federal, dos Estados, municípios, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquias, fundações instituídas pelo poder público. Contra a administração pública, por quem está a seu serviço. Ficam sujeitos à lei brasileiras, embora cometido no estrangeiro. Contra a administração pública, por quem está a seu serviço. De genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Então, ó, contra a administração pública, por quem está a seu serviço. Teve aí um sargento da aeronáutica que foi pego com drogas dentro da aeronave brasileira, né? Onde estava o presidente. Na Espanha, né? Ele está pagando lá. Se não bater a mesma pena aqui, ele vai ter que cumprir também aqui. Por exemplo, aqui no Brasil é 15. Lá ele pega 10. Ele vai cumprir mais 5 aqui. Zé Ruela mesmo. Se furtarem o presidente da República, não se aplica esta regra. Do artigo 7º, inciso 1º, a linha A. Pois aqui é crime contra a vida ou a liberdade. Pois aqui é crime contra a vida ou a liberdade. Artigo 7º, 2. Princípio da defesa contra a economia mista e Petrobras. Artigo 2º, artigo 7º, inciso 2. Princípio da defesa contra a economia mista e Petrobras. Crime cometido contra a Petrobras no exterior. Aplica-se a lei brasileira. Crime cometido contra a Petrobras no exterior. Aplica-se a lei brasileira. Então aqui o artigo 7º, né? Inciso 2. Temos aqui o princípio da defesa.
contra a economia mista, a Petrobras. Crime cometido contra a Petrobras no exterior. Aplica-se a lei brasileira. Crimes contra a fé pública na União. Crime de moeda falsa. Pessoas falsificando moeda real em outros países. Aplica-se a lei brasileira, independentemente de qualquer condição. Então, ó, crimes contra a fé pública da União é um crime de moeda falsa. Então, ó, crimes contra a fé pública da União, crimes de moeda falsa. Pessoas falsificando moeda real em outros países, aplica-se a lei brasileira, independentemente de quê? De qualquer condição. É incondicional. Então, ó, os crimes cometidos contra a Petrobras no exterior, aplica-se a lei brasileira. Crimes contra a fé pública da União, crime de moeda falsa, pessoas falsificando a moeda em outros países, aplica-se a lei brasileira, independentemente de qualquer condição. Então, o artigo 7º, no inciso 1º, é incondicionado. Então, aqui, ó, o artigo 7º, no inciso 1º, os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República é incondicionado. Quanto ao patrimônio ou à fé pública da União, dos entes federados e da administração indireta, é incondicionada. Os crimes cometidos contra a administração pública por quem está a seu serviço é incondicionada. De genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil, é incondicionada. Contra a administração pública, por quem está a seu serviço, princípio da defesa. Contra a administração pública, por quem está a seu serviço, princípio da defesa. Crime funcional praticado no exterior. Funcionário público em missão oficial na Suíça, lá solicita uma vantagem indevida. Crime de corrupção passiva no exterior. Então, ó, contra a administração pública por quem está a seu serviço. Princípio da defesa, né? Então, crime funcional praticado no exterior. Funcionário público em missão oficial na Suíça solicita uma vantagem indevida no exterior. Ele comete um crime de corrupção passiva contra a administração pública por quem está a seu serviço. Ele cometeu um crime contra a administração pública. Será julgado aqui também no Brasil. Genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Então temos o genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Pode ser brasileiro, brasileiro nato, naturalizado, estrangeiro. Princípio da nacionalidade. Comete o crime de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil, independentemente de sua nacionalidade. Princípio da justiça universal ou cosmopolita. Princípio da justiça universal ou cosmopolita. Ideia de cooperação entre os países. Independentemente da nacionalidade. Basta ser o quê? Residente no Brasil. Princípio da justiça universal ou cosmopolita é a ideia de cooperação entre os países. Independentemente da nacionalidade, basta ter uma residência no Brasil. Sujeito que na França praticou um atentado contra a vida do presidente da República poderá ser julgado e eventualmente condenado em nosso país se foi absolvido no estrangeiro? E se foi condenado na França? Artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro, os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Primeira pergunta ali, né? Poderá ser julgado e eventualmente condenado em nosso país, se absolvido no estrangeiro? Sim, de acordo com o artigo 7º, inciso 1º, a linha A do Código Penal. E se foi condenado na França? Aí nós temos, nos casos do artigo 7º, parágrafo 1º, né? Nos casos do inciso U, o agente é punido, segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Então, mesmo sendo absolvido ou condenado no estrangeiro, aplica-se a lei brasileira a ele. Ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro, será julgado pela lei brasileira. Porque é o quê? É incondicional. O artigo 7º, inciso 1º, ele é uma extraterritorialidade incondicional. Como se conta o prazo prescricional se o agente está cumprindo pena no estrangeiro?
Então, a prescrição não corre nessa hipótese, segundo o artigo 116. A prescrição não corre nessas hipóteses, segundo o artigo 116. Artigo 116. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre. Enquanto não resolvida em outro processo, questão que dependa do reconhecimento da existência do crime. Enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre, enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro. Ele está cumprindo pena no estrangeiro, a prescrição não corre. Parágrafo único. Depois de passado em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. A pena cumprida no estrangeiro traz reflexos para o processo que tramitará no Brasil? Então, a pena cumprida no estrangeiro traz algum reflexo para o processo que tramita no Brasil? Vamos ver. Uma pessoa atentou contra a vida do presidente. Aonde? Em Portugal. Foi condenado a 10 anos de prisão. Cumpriu a pena no Portugal. 10 anos. Aqui no Brasil, foi condenado a quanto? 18 anos de prisão. Então, segundo o artigo 8º do nosso CP, a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversa ou nela é computada quando idênticas. Então, a pena cumprida no Brasil atenua a pena imposta. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas ou nela é computada quando idênticas. Aqui nós temos contra a vida do presidente, o artigo 7º, inciso 1º, a linha A, né, que é uma extraterritorialidade incondicionada. Dependendo se for condenado ou não, será julgado também pela lei brasileira. Então, acarreta assim, influencia aqui no Brasil. Penas diversas, mesmo crime, mesmo fato. Penas diversas, temos mesmo crime, mesmo fato. No exterior, pena de multa. No Brasil, pena privativa de liberdade. Pagou a multa lá, vai pagar aqui com a pena privativa de liberdade. Logo aqui no Brasil, o juiz irá atenuar a pena privativa de liberdade. Aqui a multa servirá como atenuante. Então, logo aqui no Brasil, o juiz irá atenuar a pena privativa de liberdade e a multa servirá como atenuante. Penas idênticas no exterior e no Brasil. No exterior, pena privativa de liberdade. No Brasil, pena privativa de liberdade. Então, ele cometeu o crime lá em Portugal contra a vida do presidente. Ele cumpriu a pena privativa de liberdade lá. Vai cumprir a pena privativa de liberdade aqui. Ou seja, penas idênticas. Aqui, o juiz computa a pena de fora. Ou seja, o juiz desconta. Se ele pega 10 anos lá e pega 18 aqui, ele cumpriu 10 anos lá, vai cumprir 8 aqui. Lá no exterior foi condenado a pena privativa de 12 anos. Aqui no Brasil, 15. 15 menos 12. Opa, dá 3. Que conta é essa? Jesus amado. Dá 3 anos. Já que cumpriu 12 lá, não configura o bis idem. Para caracterizar que não configura o bis idem. Essa questão de extraterritorialidade não configura o bis idem. Beleza? Atenua a pena quando são penas idênticas. E como diversas também. É possível que ocorra a hipótese de ser agente processado e julgado e condenado tanto pela lei brasileira como pela lei estrangeira, pois o princípio do ne bis in idem não é absoluto. Então, é possível que ocorra a hipótese de ser o agente processado e julgado e condenado tanto pela lei brasileira quanto pela lei estrangeira, pois o princípio do ne bis in idem não é absoluto. É possível que ocorra a hipótese
do agente ser processado e julgado e condenado, tanto pela lei brasileira quanto pela lei estrangeira, pois o princípio do non bis in idem não é absoluto. Conclusão: bis in idem é uma dupla punição pelo mesmo fato, que, no entanto, passa a ser tolerada pelo ordenamento como uma exceção, fundamento na soberania dos países. Computa a pena idêntica, diversa ele atenua. Então, pena privativa de liberdade é computada. Multa e pena privativa de liberdade é atenuada. Então, em Portugal, ele atentou contra a vida do presidente. Lá, ele pegou a pena privativa de liberdade. Aqui no Brasil, também pena privativa de liberdade. Pena idêntica é computado. Então vai computar. Ele furtou o celular do presidente em Portugal. Pagou uma multa. Aqui é crime. Ele tem que pagar com pena privativa de liberdade. Então será atenuada. Beleza? Pegou? A extraterritorialidade incondicionada. A extraterritorialidade incondicionada é uma exceção à vedação ao princípio bis idem. É uma exceção à vedação ao princípio bis idem, pois é um princípio relativo. Então aqui nós temos o inciso 2, né, do artigo 7º do Código Penal. No inciso 1 era incondicionada. Aqui no inciso 2 ela é condicionada, ou seja, tem uma condição, né? Então aqui o crime tem uma condição. Linha A. Por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Então aqui nós temos o quê? O princípio da justiça universal cosmopolita. Ideia de cooperação entre países. B. Praticados por brasileiro. Princípio da nacionalidade ativa. C. Praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Então, aplica-se a lei brasileira nos crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Princípio da justiça universal cosmopolita. Ideia de cooperação entre os países. Praticados por brasileiro, princípio da nacionalidade ativa. E praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, beleza, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e não sejam julgados. Então, aquelas embarcações e aeronaves, natureza privada ou mercante, no território estrangeiro será julgado pela lei brasileira quando ali não forem julgados. Essa é a condição. Parágrafo 1º. Nos casos do inciso 1º, o agente é punido segundo a lei brasileira. Ainda que o quê? Que é absolvido ou condenado no estrangeiro. Aqui é incondicionado. Nos casos do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. De acordo com a linha C, os crimes serão tratados e julgados aqui no Brasil, embora cometidos pelos estrangeiros, porque não foram julgados no país onde que o crime foi cometido. Então, de acordo com a linha C, os crimes serão tratados e julgados aqui no Brasil, embora cometidos nos estrangeiros, porque não foram julgados no país onde cometeu o crime. Onde o crime foi cometido. Crime praticado em outros países. Por brasileiro, estará sujeito à lei brasileira. Crime praticado em outros países, por brasileiro, estará sujeito à lei brasileira. De acordo com a linha A, o Brasil assina um tratado e diz que este tipo de crime o Brasil irá sempre reprimir. O crime ocorreu lá fora e podemos aplicar a lei brasileira, com algumas condições que precisam ser preenchidas. O Brasil assina um tratado e diz que esse tipo de crime o Brasil irá sempre reprimir. Parágrafo 2º. Nos casos do inciso 2, extraterritorialidade condicionada. Nós temos uma extraterritorialidade condicionada.
A aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. A aplicação da lei brasileira, ela depende de quê? Do concurso das seguintes condições, que são os requisitos cumulativos, né? Requisitos cumulativos. Extraterritorialidade condicionada. Precisa de algumas condições. Entrar o agente no território nacional. Ele cometeu crime no estrangeiro. Para ele ser preso aqui no Brasil, ele precisa entrar dentro do nosso território. Se o fato punível também no país em que for praticado. Ele cometeu um crime no estrangeiro. O fato é punível aqui, mas não é punível lá. Então não cabe. O fato precisa ser punível aqui e lá. Se o fato for punível também no país em que foi praticado. Uma condição. Se o fato punível também no país em que for praticado. Está o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Está o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. O agente ele não poderá ser o que? Absolvido e nem ter cumprido a pena. Para quê? Na extraterritorialidade condicionada para aplicar a lei brasileira. Então ele precisa ter não sido absolvido ou não ter cumprido a pena. Já na extraterritorialidade incondicionada, mesmo sendo absolvido ou condenado, será aplicada a pena no Brasil. Nós estamos na extraterritorialidade condicionada. Ou seja, se o agente for absolvido no estrangeiro ou não ter cumprido pena, não cabe. Não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não está extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. Não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. Extraterritorialidade incondicionada. O criminoso é punido ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro, segundo o artigo 8º do CP. Na incondicionada, o criminoso é punido ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro, segundo o artigo 8º. Artigo 8º. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil. Se ela for o quê? Diversa. Pelo mesmo crime. E quando diversas. Ou nela computadas, quando idênticas. Então, a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime. Quando a pena for diversa, pena de multa e privativa de liberdade, ela é atenuada. Ou nela é computada, será computada. Pegou 10 anos lá, vai pegar 15 aqui. Cumpriu os 10 lá, vai cumprir 5 aqui. Quando a pena é idêntica, privativa de liberdade, será computada quando idêntica. Condicionada. O criminoso somente será punido se não for absolvido. Então aqui na extraterritorialidade condicionada, o criminoso será punido se não for absolvido. Se não for absolvido. Se não cumpriu a pena no estrangeiro, ele não cumpriu a pena no estrangeiro. Caso não tenha cumprido pena no estrangeiro, não poderá ser julgado aqui. Se não foi perdoado e se não está extinta a sua punibilidade. Hipercondicionada, parágrafo 3º. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro. Então, a lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Então, hipercondicionada. A lei brasileira é aplicada ao crime cometido por estrangeiro contra um brasileiro fora do Brasil. Tem um brasileiro morando na Espanha,
cometeram um crime contra ele lá na Espanha. Foi um estrangeiro, um espanhol, um russo. Será também aplicado a lei brasileira, princípio da nacionalidade passiva. A. Não foi pedida ou foi negada a extradição. B. Houve uma requisição do ministro da Justiça. Além dos 5 requisitos, terá mais esses 2. Então, para cumprir a hipercondicionada, que a lei brasileira aplica-se ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, precisa dessas condições aqui, ó. Entrar o agente no território nacional, ou seja, o candango do estrangeiro que cometeu o crime contra o brasileiro, ele precisa entrar no território nacional. Se o fato punível também for também no país em que foi praticado, se o fato também é punível no país que foi praticado, está o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter cumprido a pena, e não ter sido agente perdoado no estrangeiro por outro motivo, não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Além dessas, ele precisa também não for pedida ou for negada a extradição. Se não foi pedida a extradição, não cabe. E se foi negada, também não cabe. Houve requisição do ministro da Justiça. Então, além desses 2, precisa daqueles outros 5 para cumprir aí a hipercondicionada no parágrafo 3º. Pena cumprida no estrangeiro. Pena cumprida no estrangeiro. Artigo 8º. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando a pena for o quê? Quando a pena for diversa. Ela atenua. E será computada quando a pena for o quê? Quando a pena for idêntica. Então, ela é atenuada quando diversa. Ela é computada quando a pena é idêntica. Extraterritorialidade. No inciso A, nós temos incondicionada, ou seja, não tem condição. Será aplicada a lei brasileira independentemente se for condenado ou absolvido no estrangeiro. Condicionada, tem lá os 5 requisitos que nós acabamos de ver. Hipercondicionada, além dos 5, tem mais 2 requisitos para poder ser aplicada a lei brasileira. Aplica-se a lei brasileira independentemente de qualquer condição. Aplica-se a lei brasileira com certas condições para crimes praticados fora do nosso território. E aplica-se a lei brasileira, vamos precisar de condições mais rigorosas ainda do que a do inciso 2. Prazos. Contagem de prazos. Artigo 10. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias e os meses e os anos pelo calendário comum. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. O dia do começo é incluído no cômputo do prazo. Frações não computáveis na pena. Artigo 11. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito as frações de dia, e na pena de multa as frações de cruzeiro. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito as frações de dias, na pena de multa e as frações de cruzeiro. Em matéria de eficácia da lei penal no tempo, o princípio aplicável ao princípio do tempus regit actum. Isso significa dizer que se alguém praticar um fato criminoso, a lei a ser aplicada é a lei vigente ao tempo do fato. Então a gente acabou de ver aí, né? Uma parte aí da lei penal no tempo, no espaço. Vai ter mais uma parte, que é a última parte, e vamos pegar os exercícios. Para você que não se inscreveu no canal, se inscreva, dê o seu like e compartilhe o vídeo.